Olá, bom dia. Bom dia, você que está no Instagram, bom dia, você que está no YouTube. E na live de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos importantes, né? Enquanto eu ajusto o som aqui. Bom dia, você que está chegando, está no Instagram, você que está no YouTube. E eu vou comentar alguns assuntos importantes. E vou dar minha opinião, né? Comentar algo do Brasil, também dos Estados Unidos. Bom, ok. Bom, pessoal, realmente vou fazer aqui um resumo, né? Do que eu vou estar comentando, que eu vou comentar, né? E a situação do Brasil está se estendendo, né, para uma questão, vamos dizer assim, para uma ditadura, né? O que eu tenho a dizer é que em 64 até os policiais, né, eles tinham mais poder, né, e tinha todo esse controle em relação às pessoas da esquerda e tudo. Tinha uma mentalidade, né, realmente, vamos dizer assim, tinha uma mentalidade concernente a isto e tinha esse poder, né? Era diferente em vários aspectos. Depois, no fim, né, as coisas mudaram e hoje o país, ele, no que tange a questão vamos dizer assim, da justiça, né, que é uma questão interpretativa, relativa, assim é a justiça do país. Infelizmente, nós estamos presenciando, né, abuso de poder ou até uma definição ilógica, né, de certas punições, e que obviamente hoje, outrora, parece que muitos daqueles que passaram nessa ditadura, não é ditadura, do regime, né, onde era mais centrado e mais nessa questão moral, parece que estudaram para se tornarem juízes e então darem um troco, né? E hoje nós estamos vendo esse cenário aí que está bem nítido e claro, né? Obviamente está sendo montado, né, uma ditadura no país progressivamente, tá? Onde membros do governo estão apoiando a China, estão realmente emitindo, né, essa influência da China. Infelizmente poucos estão percebendo isso, tá? Mas está sendo montado progressivamente essa ditadura. Isso está visível, né? Isto está visível. O Brasil está pouco a pouco sendo influenciado, porque esses que estão permitindo, né, do governo, estão apoiando a China. O presidente nem se fala, né? Instituições aí poderosas da justiça também nem se fala. Isso é bem nítido, está sendo montado isto. Isso é um tanto preocupante, porque o país não tem uma soberania, já foi entregue pouco a pouco, né? Não tem uma forma de impor respeito, porque realmente já nessa questão do governo, essas permissões, né, já se dá através de influências, se influenciam, né? E um país tão rico a merecer dessa desordem,
dessa incompetência sendo entregue pouco a pouco à sua soberania. Lamento, mas isso aí realmente é algo real. Que mudança nós esperamos que vai ter o país desse jeito? Vamos realmente entrar na realidade. Não vai mudar. Enquanto estiver assim, não vai mudar. Essa é a realidade, não vai. Está a merecer dessa influência toda, pessoal. Como é que vai mudar? Isso já vem sendo montado, desenhado há anos. Toda essa aparelhagem, tá? Desse regime ditatorial, pouco a pouco. E se continuar assim, vai virar uma China 2.0. Porque eles estão fechados com a China. Essa é a realidade. Eu também estou focado nesses assuntos, pessoal. Embora eu tenha gravado poucas lives, né? Devido aos contratempos, mas eu sempre busco estar me atualizando naturalmente e desenvolvendo meu ponto de vista, né? Que assim eu acredito, é o que eu vejo com base nos fatos e através da oportunidade, naturalmente, está trazendo as informações aí, né? Porque realmente também, não só as atividades que eu posto aqui, mas também concernente a esporte, né? Essas atividades aí todas, mas também eu priorizo também essas lives que outrora eu até gravava, né? Mais constantemente. E agora eu, sempre que eu posso. E muitos estão comentando, são várias informações, né? No que tange também a esse cenário geopolítico que o mundo está passando, que as profecias realmente estão se cumprindo, né? E vai continuar se cumprindo, tá? O Eterno está permitindo que tudo isso aconteça para, então, fazer juízo, né? Vai permitir isso, vai acontecer, né? Isso que está acontecendo, essa desordem no cenário geopolítico, grande parte faz parte de uma agenda. Isso é um prenúncio, um prelúdio do que está por vir, tá? Você vê que a Europa, lamentavelmente, totalmente destabilizada, né? Está enfraquecida na questão econômica e também se permitiu isso, né? Se permitiu. E também nesse plano Calande, né? Que realmente vem assolando a Europa para, vamos dizer assim... Deixa eu verificar aqui a luz, pessoal. Pega uma moto aqui. Para modificar os povos, né? Vamos dizer assim. Para substituição, o plano Calande é para substituição dos povos. Isto já vem assolando a Europa, ó. A França, por exemplo, né? Agora Portugal também com essas influências, tá? Praticamente na Europa toda, né? Mas a Portugal, assim, agora alguns grupos aí muçulmanos também, né? Agora passarem por conflitos lá, esses grupos aí, algumas diferentes ideologias, e é o que está havendo. Mas isso já faz parte de uma agenda. Então, muitas coisas que estão acontecendo no mundo faz parte de uma agenda, certo? Eles já determinaram isso antes, né? E o povo padece por falta de conhecimento, porque ocorrem muitas distrações, né? As pessoas divididas politicamente, principalmente no Brasil, e elas vão deixando de usar a sua capacidade de discernimento, de questionamento, que é importante, né? Elas ficam a merecer desse controle todo, dessa influência toda, né? Somente ideológica, que vem acometendo as pessoas aí realmente na sociedade virtual, internet, né? Eu chamo assim de sociedade virtual, na internet, que é o mundo que você tem aí na sua casa,
são várias informações, nas escolas e faculdades, isso vem acometendo, tá? E o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que eu tenho a dizer é essa treta que está havendo entre o Elon Musk e o Trump, né? Essa briga. As ideologias são diferentes, sim, são diferentes. No ponto de vista, a ideologia do Trump é mais protecionista, né? Mais desenvolvicionista, vamos dizer assim. Desenvolvimentista, né? Vamos dizer assim. A ideologia dele é mais desenvolvimentista, já do Elon Musk é mais... ele é mais de startup, né? Mais de, vamos dizer assim... é mais de empreendedorismo, né? Essa questão política, é mais de libertário, quase que libertário, né? Empresas, então sempre está movimentando a economia também no que tange também ao mercado tecnológico amplificado, essa questão, né? E tem uma certa diferença, porque mesmo que eles, quando eles se uniram, mas mesmo assim tiveram um ponto de vista diferente, né? Assim como, por exemplo, muitos outros poderosos também tiveram, né? Sempre seguindo os seus princípios, né? Como, por exemplo, o Sam Altman, né? Da empresa, agora desenvolvedor da inteligência artificial, né? Do CEO, e também o Steve Jobs e outros mais aí, né? Que mesmo com todo o poder se mantiveram ali, não se apegando a paixões e mudando sua mentalidade. Então, há muitas pessoas que estão argumentando, né, sobre essa desordem e tudo. Ele sumiu um tempo, apareceu com o olho machucado, roxo, e disse que foi o filho dele que deu um soco, mas nós sabemos, bom, a minoria ainda, né, que existe lá uma seita que as pessoas fazem ali, buscam algo, né, vamos falar em outras palavras, sabe como é? É o ritual do urso panda. Tem muitas pessoas poderosas com os olhos marcados que fazem isso. E aí apareceu, e aí aconteceu tudo isto. O Trump, ele em 2023, ele já estava com a carta na manga, depois teve um investimento de bilhões aí, né, do Elon Musk aí na sua campanha, né, investindo aí no Partido Republicano. Depois o Elon Musk disse que se não fosse o investimento dele, o Trump não teria conseguido, né? Eu até acredito, porque vários fatores, né? O Elon Musk já vem divulgando já nas redes, demonstrando o conservadorismo, né? E dando liberdade, mostrando às pessoas a segurança da liberdade das redes, né? Depois ele era a antiga Twitter, ele passou a comprar a X, e dono da SpaceX, também da Neuralink, né? Realmente, no que tange economia de tecnologia, ele está potencialmente, vamos dizer assim, bem estabelecido, né? Tem contatos também com outros países, que são a China, né? Você vê que o Trump, ele de certa forma, o Elon Musk, ele tem contato até com Putin, tá? E Xi Jinping. Ele se mantém na sua postura, não de criar conflito, né? Tem a sua flexibilidade. E o Trump, ainda que quisesse ainda, vamos dizer assim, unir de certa forma, né? Ele teria obstáculos, porque ele mantém-se só lá nos Estados Unidos. Mas os outros ainda podem interferir, né? Porque ele ainda tem contato com eles lá da China. O Trump também, pessoal, ele prometeu, né, diminuir os impostos
os impostos e também cortar os gastos. Só que o que ocorreu? Diminuiu o imposto e também os gastos chegaram a 2 trilhões, né? Mais de 2 trilhões. E isso não foi favorável, né, do ponto de vista fiscal e governamental. Então, realmente, na prática, isso aí realmente não foi como se esperava, tá? Os Estados Unidos já estava endividado mesmo, né? E cortar imposto até é bom, mas os Estados Unidos não está preparado para cortar gastos até o momento, né? E agora o Elon Musk, quando, né, eles desenvolveram lá dentro do governo, né, o Doge, né, que até o momento pareceu ser bem eficiente, o Doge, né? Peraí um momento, deixa eu ajustar aqui. É o Departamento de Eficiência Governamental, mas não deu tão certo como se esperava, né? Devido a essa interferência aí dos gastos, aumentando aí. Os 2 trilhões não chegou nem a 1 bilhão, 100 e poucos milhões, né? Não teve essa modificação como se esperava. Ele vem acusando o Trump de ter envolvimento com Epstein, né? Epstein envolvimento aí na ilha. Já se sabe que ele era pedófilo, tinha um pessoal poderoso também que ele conduzia até a ilha, né? Envolvimento com pedofilia, Jeff Epstein e tudo mais. Mais de 2.000 aí, vamos dizer assim, acho que provas, documentos, né, envolvendo aí, inclusive teve vítimas, pessoas que foram silenciadas, pessoas que sumiram, né? Realmente uma coisa muito, muito mesmo podre mesmo, uma situação pesadíssima. Mas ele, contudo, não conseguiu, para ele estar realmente, se sentiu muito traído, para ele chegar e acusar o Trump de ter envolvimento com Jeff Epstein, né? Ele se sentiu traído, ficou com raiva, né? Ele não esperava que ele mudasse, fosse agir da forma, ele queria que ele não cortasse esses gastos, não tivesse toda essa ideia toda, né, que isso aí comprometeu os Estados Unidos e ia piorar a situação. No que tange essa questão cautelosa da economia, realmente os Estados Unidos não está preparado para cortar gastos, isso aí ele tinha razão. Agora, não se pode provar que ele tinha envolvimento com Jeff Epstein no que tange a pedofilia, na questão da pedofilia, porque ele estava reunido numa festa, numa reunião ali, assim como a pessoa vai em lugares, em festas, seja até de pessoas poderosas ou pessoas de uma classe assim, média ou inferior, ou até poderosas, mas às vezes ela tem contato com aquela pessoa e ela não está envolvida no que a pessoa faz. Ou ela sabe ou ela não sabe o que aquela pessoa faz, né? Então, assim, eu entendo que por ele estar lá, não provaram se de fato ele tinha envolvimento, até agora o momento que ele tinha envolvimento com a pedofilia. Ele teve com ele, mas não quer dizer que ele se envolveu, se ele fez o que ele participou, entendeu? Ele estava conversando com ele, então até o momento não se provou. E é claro que o Trump, ele colaborou para abrir arquivos aí, né, de muitas coisas que estavam escondidas, a USAID, né, das caixas pretas aí, a situação também do Kennedy, né, que realmente foi poderosos por trás, que usou aquele homem como bode expiatório para, que na verdade foi um atirador experiente de uma instituição poderosa, de elite, tá, a mando de governo União para exterminar, que ele mudou de ideia, não seguiu a linha de pensamento que o sistema queria, e assim eles fazem, né? Então, ele poderia até atrapalhar para provar se de fato ele estava envolvido. Trump ainda poderia tentar mudar isto. Mas,
ninguém sabe se está envolvido, não tem prova nenhuma, né? É coerente nós pensarmos assim, tem que haver provas nessa questão. O Jeff Epstein, sim, tinha muito envolvimento, tinha muitas pessoas poderosas, até de governo envolvido, e de outros níveis, tá? A verdade veio à tona. Teve pessoas que morreram, sumiram. Então, essa desordem continua, né? Ele ia cortar, parece que investimento, parece que envios aí financeiros para a empresa do Elon Musk. Os Estados Unidos também estava com o intuito de manter o imperialismo americano. E os CEOs ali, que eu até comentei na live anterior, tecnologia, CEOs, tem tudo a ver com o empenho e o progresso econômico, né, da nação, porque está relacionada à questão tecnológica, e a questão tecnológica ela potencializa também um benefício, né, na estrutura militar, e a estrutura militar sendo beneficiada pela questão tecnológica, ela dá potência à nação, né? Ela visa trazer mais potência à nação, entende? Que os Estados Unidos ainda é uma potência, embora teve essas dívidas, essa situação toda, né? Mas o que eu tenho a dizer concernente a isto é que, na prática, né, tentou fazer o que poderia, Trump. Até porque o que ele falou, ele cumpriu. Só que nessa questão do George, essa questão financeira, botar impostos, botar gastos, aumentou gastos e tudo mais, as pessoas não estão preparadas para cortar gasto, e tudo isso aí realmente sai um pouco vamos dizer assim, do que se esperava, né? Então foi bem diferente. Pode ser que o Elon Musk já não gostou muito disso, né? Porque está envolvido nessa questão toda, envolve investimento e tudo mais, e não cortar gasto bom. Então, daqui para frente, não sabemos como que será agora, né? Como que vai acontecer nesse cenário, nessa relação deles. Mas o Trump realmente também acusou de traição, né? O Trump está totalmente decepcionado, né? com relação a isto. E daqui para frente não sabemos o que vai acontecer concernente a isto. Mas ele ter acusado o Trump, realmente, ele, vamos dizer assim, foi com tudo, né? Foi com tudo e, de repente, ele se achou mais confortável porque essas empresas que ele tem fora dos Estados Unidos também, essa ligação com membros aí, até membros como da China, né? Que ele tem, ele se sentiu mais confortável de poder acusar o Trump, porque o Trump tem um certo limite para poder punir de certa forma, né? Porque vai encontrar obstáculos, né? E o Elon Musk tem esses contatos, tem essas empresas e tudo, né? Ele tem toda essa estrutura tecnológica da empresa, econômica, então ele se sentiu confortável com relação a isso. Muitos que apoiavam o Elon Musk passaram então a julgá-lo como um traidor, né? E o cenário está sendo desenhado de uma forma que está sendo, sim, um prenúncio para o que está por vir. Ninguém sabe se Trump vai ser o último presidente, se realmente vai surgir o outro, né? Ainda que ele queira mudar a lei para ficar mais 4 anos, né? Porque muitas coisas têm que acontecer ainda para que se cumpram as profecias, né? Concernente a tudo isto. E realmente a Ucrânia e a Rússia é uma situação planejada por uma agenda, né? Ninguém quer arregar. A Ucrânia está com a Rússia está com a Ucrânia, e nós temos guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. As escrituras dizem guerras e rumores de guerra. Não obstei, mas ainda não é o fim. Ou seja, muitas coisas vão acontecer ainda. Pode acontecer em curto prazo de tempo, né? Enquanto isso, a agenda
deles, dos que estão no topo da pirâmide, está a todo vapor. Planos, etapas, né? Estão colocando e querem colocar, querem já, algumas atrasaram, né? Até devido a essa situação do Trump ter entrado, porque é um outro poder do Deep State que foi atrasado, foi tirado de cena, né? São vários poderes querendo trazer um regime de nova ordem no país. E com base nisto, foi atrasada, mas eles querem colocar essa Agenda 2030. Isso é um tanto sério. Essa Agenda 2030 são tecnologias, são transhumanismo, são primeiramente uma revolução 4.0 que vai substituir emprego, vai afetar a conduta de emprego de mais de 60%. Tá? Então eles estão mudando toda essa estrutura tecnológica, né? E também, no futuro, também modificar a estrutura econômica, porque para eles trazerem um novo modelo econômico, eles têm que destruir o modelo antigo, para implementar um novo modelo, um reset, né? E esse reset, tudo isso são etapas, são planos que estão relacionados a um governo ditatorial futuro. Governo esse que iria implementar um modelo de uma única moeda, uma única religião e um líder político que se assentará lá no trono do país ao sul do Líbano. Eles estão preparados, os poderes sionistas estão preparados isto. Os sionistas estão no poder também hoje, estão articulando seus planos, né? Estão mudando aí suas relações na geopolítica, suas ações, para que chegue então, que se cumpra tudo isto. Mas quem irá permitir? É o Eterno. Por quê? É o Deus Todo-Poderoso que vai permitir isso para que se faça justiça, entende? Mas isso é um fato, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? Muitos ainda estão adormecidos, não estão enxergando, estão perdidos aí em ideologias. Nenhum homem vai mudar o mundo, tá? Não vai. Pode tentar fazer uma diferença, sim. É dever do administrador do país, da nação, fazer algo, sim, para proteger a nação. Tem seu devido direito, sim, né? E quem estiver acordando com os olhos abertos vai perceber que nenhum lugar está lá totalmente seguro, né? Agora estão comprando mais bancas, porque muitos sábios, poderosos sábios, que pode haver um colapso, pode haver uma desordem e eles vão tentar se esconder. Eu defendo o bunker, sim, como muitos contrariam aí, mas eu defendo na questão das pessoas poderem investir no bunker. Se tiver uma guerra em alguns países aí, né, por exemplo, Ucrânia, se a pessoa tivesse um bunker lá e pudesse. Na Rússia eles têm de graça, né? A Rússia tem bunkers aí para milhares e milhares de pessoas. Nos Estados Unidos já se paga, é diferente. No Brasil tem também, mas só poderoso, né? É mais assim, no Brasil para uma guerra não seria. Dificilmente. Só se fosse civil, e olhe lá. Mas essa desordem de domínio aí ditatorial, sim, isso é comprometedor. Então, eu defendo o banco quando a pessoa está numa Ucrânia, país que tem guerra, ela se esconder. Ela ir para um abrigo. Agora, no final dos tempos, os poderosos vão tentar ir, achando que vai se safar, mas eles vão se arrepender. Os figuras falam isso, né? Por quê? Porque até ali eles não vão conseguir escapar dessa justiça. Entende? É diferente dos fins dos tempos. Guerras, sim. Não estou comprando isso para proteger sua família, né? E tem comentado também sobre a vinda, né, do Eterno Todo-Poderoso. A Escritura diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Eu acredito que passaremos pela tribulação. Quem ficar vivo até lá vai passar pela tribulação. A Escritura não fala que ele virá antes. Não fala o dia, nem a hora. Tá? O cenário está sendo desenhado. Eles estão preparando o palco. Tá?
Os traidores da soberania estão aí, principalmente no país, permitindo um domínio de membros de outro país, mesmo uma ditadura que está sendo montada, tá? Estão entregando pouco a pouco, né? E muitos, infelizmente, ainda acreditam que eles vão fazer a diferença. Um país que não é um governo que controla, é uma instituição no que tange a questão da justiça, onde pequenos grupos ali dão as cartas. Ou vocês não perceberam isto, pessoal? Vocês não perceberam isso? O que está acontecendo? Essas certas punições que vocês têm visto aí, isso não é normal. Isso foge da conduta. Certo? É uma, vamos dizer assim, já é uma punição desonrosa, uma punição injusta, a uma percepção ideológica, a uma percepção relativa de pensamento, de opinião, tá? Que nem passa mais pela Constituição. Ou seja, as punições dentro dessas leis aí nem passaram pela Constituição. Passou por cima da mesma. Entende? E definiu-se ali com base relativa, com base na conclusão através do seu pensamento, da forma como você viu, interpretou. É interpretativa, certo? O país é justiça interpretativa, relativa, no que tange essas ações que nós estamos vendo aí. Então nós estamos vendo no mundo muito abuso de poder. Essa é a realidade. Então, quão é importante nós entendermos isso, tá? Muitos estão focados somente no que está acontecendo, né? Membro do governo, pessoas de CEOs, essa desordem. Mas, se vocês forem perceber a bússola, a geopolítica, o que está acontecendo no país ao sul do Líbano, Israel, em relação a esses ataques e outros que virão, futuramente vão tentar destruir Israel, não vão conseguir. Israel é a bússola profética. Israel é a bússola profética. Roma, lá na questão religiosa, também é. Israel, principalmente. Porque o comunismo, ele não é um partido político. O comunismo é uma religião satânica. Certo? Apocalipse 2, 13, 39 diz o seguinte: aqueles que se dizem não são da sinagoga de Satanás, ou seja, aqueles que se dizem, entendeu? E não são. Eles que criaram o comunismo. A China teve influência com esses para que então trouxesse o comunismo. Foi controlada, foi manipulada, foi realmente ali definido, né? Por eles também. Então eles têm essas ideias, são articulados, certo? São essas mentalidades psicopatas que a gente vê no mundo aí, querendo esse controle ditatorial. O Brasil também não está escapando disso. O Brasil não escapa disso também. A mentalidade é assim. É só olhar os fatos e analisar que vocês vão ter uma base. Que isso está sendo colocado em prática. O cenário está sendo desenhado. O cenário está sendo desenhado. Entendeu? Então, pessoal, é isto.
Na próxima live, né, estarei comentando mais alguns assuntos. Acho que o candidato da direita à Colômbia foi atingido, né? Foi baleado na cabeça e estava hospitalizado, até o momento estava hospitalizado, estado grave. Mas há uma perseguição. Déjà vu. Essa história se repete outra vez, porque quem atirou nele não foi só uma pessoa que estava ali, um psicopata, doente, perturbado ideologicamente. Sempre teve uma influência de pessoas poderosas por trás. Mas o cara que estava se representando da direita, né? Sempre articulado. Você se lembra do Trump também, né? Quando tentaram assassiná-lo, sofreu atentado, justamente aquele indivíduo tinha a influência de outros poderosos e até pessoas de governo, tá? Então, a mesma coisa, certo? É o sistema querendo ali que entre as peças que eles querem. Essa é a realidade. Então, mude a mentalidade para não ser presa fácil do engano. Porque ou você bloqueia, se intoxica dessas influências ideológicas, maléficas, né? Doutrinatórias, para escravizar sua mente, ou você se torne mais uma marionete e passa a pensar, a ser mais um mero repetidor, ideologicamente, escravo daquilo que colocam na sua mente sendo controlado. Mas você se desperta desse engano, sabendo que isso tudo é passageiro, entende? Tudo isso é passageiro. O quão importante esse assunto. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima live.